Jair, boa noite. Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. Dois pontos que eu queria que você comentasse. Pelo contexto do jogo, primeiro eu queria que você falasse da relevância desse ponto conquistado aí em São Paulo e considerando que você vem falando sobre a observação do time, a expulsão de um atleta ainda no primeiro tempo compromete tua avaliação? Bom, é difícil você falar desse ponto sem falar da minha sequência, né? Da nossa sequência, na verdade, com a minha chegada. Quando eu recebo o convite, a gente analisa, né, o time, as rodadas, a tabela, e nós éramos sabedores da dificuldade que nós iríamos enfrentar nesse início por ter os nossos 5 primeiros jogos, desde a minha chegada, 4 jogos fora. Então era uma tabela muito difícil, a gente sabia dessa dificuldade, mas a vida do treinador é sempre cheia de desafios, sempre cheia de dificuldades, e nós acreditamos, eu acredito demais nesse grupo, acredito demais no clube, por isso aceitei o desafio mesmo com essa dificuldade. A gente sabe que esses jogos fora, desses 5 jogos, 4 fora, a gente vai voltar para fazer em casa, então a gente tem que se impor, como a gente fez contra o Goiás em casa, conseguir os jogos, conseguir os gols e a vitória da maneira que foi, né? Então, assim, lógico que pelo tamanho do esporte eu não posso comemorar um ponto. Não posso comemorar um ponto pelo tamanho do esporte. O esporte é um clube gigante. Eu não posso jogar, vir trabalhar, pensar em empatar. Mas a gente tem que avaliar as circunstâncias. A gente tem que avaliar que a gente enfrentou o atual campeão paulista, um time que venceu um clássico, né? Que acabou tendo tudo que aconteceu durante essa semana. Então a gente tem que levar as circunstâncias de um dos melhores elencos do futebol brasileiro, um time que está invicto jogando em casa, e a gente consegue sair na frente, e a gente acaba levando empate, depois um belo gol, que a gente não tem nem o que falar, daquele chute, quando acerta, mas o time foi valente, o time foi guerreiro, o time não se abateu, e nós buscamos um empate. Vale ressaltar mais uma vez, muito se falava dos poucos gols do esporte, são 5 jogos, 6 gols, são 5 jogos, 6 gols, e a gente está, desde a minha chegada, quase 50% de aproveitamento, tendo 4 jogos fora. Então, assim, o início que era difícil, já não foi tão ruim, agora buscar melhorar, pouco a pouco a gente vem implementando. Essa situação de analisar jogadores não vai ter jeito, eu tenho que fazer durante a competição, e isso vai ser uma análise minha, lógico, e pode ter certeza que o treinador faz sempre pensando no melhor para o grupo, no caso, e o melhor para essa grande instituição que é o esporte. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, hoje foi o teu 5º jogo à frente da equipe do esporte e pela 3ª vez aconteceram erros individuais que interferiram diretamente no resultado da partida. Você vem corrigindo o contexto coletivo, futebol é um jogo coletivo, afinal, mas queria que você pontuasse sobre esses erros individuais. O que é que está acontecendo para que o esporte esteja errando individualmente com tanta frequência? Olha, eu já disse quando aconteceram os outros erros, eu não sou um cara que gosta de transferir a responsabilidade, né? Vocês vão ver aqui na minha coletiva, eu não falo de arbitragem e muito menos transferir responsabilidade de qualquer situação adversa que aconteça dentro da partida. Tanto quanto tem um jogador que faz uma linda jogada e faz um gol com méritos individuais, a vitória também é coletiva. Então, quando nós errarmos, também o nosso erro vai ser coletivo. Não tem vilão aqui, não temos que achar culpados, mas sim temos que neutralizar, diminuir essas situações, que lógico que é uma situação que todos nós estamos incomodados, mas internamente a gente trabalha para minimizar essas situações. Professor Jair Ventura, Leonardo Borges da Transamérica, não mereceria perder em hipótese nenhuma o esporte, mas mais uma vez o esporte sai na frente e um vacilo individual toma um empate que abala um pouco a estrutura de jogo montada pelo senhor. Essa é uma pergunta. O que o senhor tem que fazer para que os jogadores tenham mais foco e não cometam tantos erros individuais? E a outra pergunta, eu queria que o senhor falasse da arbitragem, já que no primeiro tempo, logo no final, o senhor foi conversar com o árbitro da partida. Obrigado. Olha, vou começar pela última que eu acabei de falar, mas vocês não estão aqui, então a gente não tem que repetir sem problema as perguntas. Eu tenho, desde que eu me tornei treinador, eu tenho o hábito de não falar de arbitragem. Eu não costumo não dizer e vou seguir assim, não sei até quando, mas faço uma força para seguir assim. E sobre a situação dos erros, é aquilo que eu falei, eu
eu não trabalho com caças às bruxas, a gente não trabalha para achar vilão. Um esporte coletivo como é o futebol, quando a gente vence, é a vitória de todos, e quando perde ou comete erros, a gente não pode achar um vilão, porque o campeonato é muito longo, né? A gente está, lógico que, buscando peças de reposições, alguns jogadores saíram, a gente tem que buscar, mas eu tenho que contar com todos esses jogadores, e para minimizar esses erros é conversar, a gente mostrar, passar tranquilidade, equilíbrio emocional, e a gente ser mais atento nas tomadas de decisões, mas não tem vilão. Como também não vai ter um herói quando nós vencermos, naquele jogador que for destaque individual, a gente também não vai achar que a vitória foi só dele, vai ser sempre tudo coletivo. Jair Ventura, boa noite, Wellington Araújo da Rádio Clube. Hoje eu não queria fazer pergunta, eu queria ouvir uma análise sua do primeiro tempo do Sport e do segundo tempo com as substituições. Obrigado. E a gente começou bem no jogo, um jogo equilibrado, onde numa situação treinada, dentro de uma triangulação a gente consegue chegar muito bem, a gente preenche a área e acaba acontecendo o pênalti. É lógico que a gente sabe como aconteceu o gol, o segundo gol, mas o primeiro gol, da equipe do Palmeiras, mas depois um belo chute, é a virada. Mas o que vale é a gente ressaltar esse grupo que foi valente, mesmo jogando contra um dos melhores elencos do país. Isso não sou eu que estou falando, a gente sabe, a folha salarial mostra isso, e a gente foi valente, a gente lutou, brigamos até o último minuto, né, com um jogador a menos, buscamos o nosso empate, e é que eu volto a repetir, dos meus 5 jogos que eu fiz pelo Sport hoje, 4 foram fora, 4 foram fora, a gente tem 50% de aproveitamento, né? Então, assim, e agora voltar, descansar, a gente tem uma semana boa para poder implementar mais um pouco o que a gente acha do futebol, para que a gente possa ser forte e possa conquistar as vitórias em casa, assim como nós conquistamos contra o Goiás, se impondo, tendo controle do jogo, e isso que a gente pretende. Jair, boa noite. Queria que você explicasse a escolha por Hernani Brocador no time e fizesse uma avaliação sobre a atuação do atacante, que terminou comprometido depois de ser substituído após a expulsão de Sander. Você praticamente já responde a pergunta, porque a gente teve a situação de uma perda de um jogador, a gente faz a reposição. Acho que isso é um beabá, a gente faz 2 linhas de 4, joga um jogador mais de mobilidade, como um falso 9, e a gente acaba sacrificando o nosso camisa 9. Então foram 45 minutos, né? Mas teve oportunidade, é o que eu falei, eu vou dar oportunidade para os atletas, né? O treinador tem que buscar, e dentro do grupo gera competitividade, todos têm que se preparar para ter essa oportunidade. Mas infelizmente ele acabou sendo substituído, então é difícil fazer uma avaliação nesse pouco tempo que ele jogou. Jair Ventura, Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Saindo um pouco do jogo, queria que você avaliasse a contratação do volante Marcos Serrato, que vai chegar agora, segunda-feira, para reforçar aí o Sport no meio campo, na cabeça de área. É um volante, chega depois da saída de William Farias. Queria que você avaliasse a contratação dele, se foi indicação sua ou não, também dissesse aí um pouco do que você conhece do jogador. Boa noite. Olha, eu tenho também por característica, não, né? Eu tenho como... Eu não falo de contratações que não aconteceram, né? E o jogador não foi apresentado, não vai ter problema algum. Caso aconteça, a gente sentar, explicar a característica, explicar tudo o que aconteceu, mas o jogador não foi apresentado. Nós não tivemos nenhuma apresentação ainda. A gente busca, sim, jogadores para repor algumas peças que nós perdemos, mas eu vou falar com o maior prazer, assim, que caso aconteça a contratação do atleta, eu venho, explico características, explico como aconteceu, sem nenhum problema.